Atos capítulo 20, versículo 17. Nós vamos estar compartilhando essa palavra e nós vamos estar então, falando a respeito aqui do apóstolo Paulo, do que ele viveu, das coisas que ele experimentou aqui, e o que nós podemos tirar para o nosso coração, para a nossa vida, como lição, o que nós podemos extrair para os nossos dias, e para a nossa caminhada cristã, o que nós podemos aprender com Paulo aqui. Diz assim, Atos capítulo 20, versículo 17, até o versículo de número 35, amém? Diz assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontravam com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar os desígnios de Deus. Atendei por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou para o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Vamos orar? Deus, nós entregamos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, irmãs, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente olha e lembra de alguém que passou por muitas experiências, momentos, histórias, tempos, e quando a gente olha para esse texto aqui, nós vamos ver um Paulo que já tinha passado por Éfeso, que tinha discipulado pessoas, que tinha cuidado de pessoas, mas é um Paulo agora que vai voltar, e quando ele volta, ele está em direção agora a Jerusalém. A palavra de Deus traz ao nosso coração e nos mostra que ele agora toma uma decisão. Que decisão que Paulo toma agora? A decisão de chamar os irmãos de Éfeso e de compartilhar um pouquinho da vida dele. O que nós podemos olhar para Paulo nesse momento aqui? Alguém que foi acima da média, alguém foi diferente. Muitas das vezes nós pensamos que para causar uma revolução, nós precisamos de muitas pessoas. Na verdade, Deus precisa de um coração inflamado, de um homem ou de uma mulher que vai se colocar na brecha e à disposição para fazer a sua obra. Então eu queria que nós estivéssemos olhando aqui um pouquinho para a vida de Paulo. O que Paulo falou para o povo de Éfeso? Olha para a sua Bíblia, acompanhe comigo aí no capítulo 20, lá no verso 17, se você for junto, nós vamos estar extraindo nessa noite algumas lições aqui, que a gente pode trazer para os nossos dias. O que Paulo nos ensina? Olha o versículo de número 17 do capítulo 20, ele fala assim, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei aonde? Na Ásia. O que Paulo está falando aqui em primeiro lugar? Ele está falando da sua postura, ele está falando do seu comprometimento. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos, vós bem sabeis como foi que me conduzi
entre vós. O que a gente às vezes vê? Algumas pessoas que encontraram a Cristo, mas que não permaneceram na presença de Cristo, que ouviram do Evangelho, mas que não deram continuidade à semente do Evangelho, que muitas das vezes é lançado sobre cada coração. Aí Paulo está dizendo assim, ó, eu cheguei até vocês, eu estive com vocês, e agora eu estou partindo de estar perto de vocês, mas vocês sabem a maneira como eu me posicionei, e como eu estive perto de vocês aqui, a maneira a qual eu estive aqui, ao lado de vocês, é isso que Paulo está falando aqui. Olha o verso 19, ele diz assim, servindo ao Senhor, com toda humildade. Olha como é que Paulo ensina isso para a gente. Ele começa dizendo no versículo 19, servindo ao Senhor. Talvez isso pode parecer assim tão simples, mas o que isso aqui nos ensina? Que às vezes nós pensamos que estamos servindo ao Senhor, mas nós estamos servindo a quem? Aos homens. Lá em Colossenses, o que a Bíblia fala para a gente? Que nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Paulo está falando no verso 19, servindo ao Senhor com toda a humildade. Quem é que era humilde? Quem é que andou pela terra? Quem é que esteve no nosso meio e viveu de uma forma humilde? Foi quem? Jesus. Jesus tinha tudo para ser arrogante, orgulhoso, prepotente, filho de Deus. Poderia falar qualquer coisa aos montes, né? Poderia dar ordem aos demônios, poderia fazer qualquer coisa, mas o que Jesus fez aqui na terra? Ele se colocou e ele se posicionou como alguém o quê? Humilde. Humildade não é algo fácil na nossa vida, mas é algo que nós devemos estar fazendo o quê? Exercitando no nosso coração. Aí ele diz, servindo ao Senhor com toda humildade. Aí ele diz, lágrimas e provações. Será que nós estamos dispostos, né? Dispostos a servir a Deus? Será que nós estamos hoje servindo a Deus, como o próprio apóstolo Paulo está falando aqui? Olha isso, com toda humildade, lágrimas e provações. Às vezes o que acontece com a gente? Uma provação aparece, uma tribulação aparece, um problema acontece, e o que nós fazemos? Deixamos de servir a quem? O Senhor. Você já viu isso? Ou seja, alguma coisinha acontece, aí a pessoa fala assim, não vou mais à igreja, não quero mais dar o dízimo, não quero mais ouvir conselhos espirituais. Por quê? Porque às vezes lágrimas e provações aparecem na vida daquela pessoa, mas ela não entende que aquilo ali é um processo de lapidação, de formação e de construção na vida dela. Aí Paulo continua, olha o versículo de número agora 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em quê? Em casa. Preste atenção, duas coisas que nós podemos aprender aqui, no versículo 20, ele diz, jamais deixando de anunciar coisa alguma o quê? Proveitosa. Deixa eu abrir um parênteses, falar algo para você aqui. Quantas coisas você tem escutado nos dias de hoje, que não tem proveito algum? Às vezes na internet, de amigos, de pessoas. O que Paulo está falando aqui no versículo de número 20, irmãos? Jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa. Você já viu uma mulher em casa, uma senhora, uma irmã, uma pessoa ali que vai fazer um almoço? Ela vai lá e pega aquela batata e ela escolhe para fazer aquela batata frita ou cozida, mas se tiver uma batata ali podre, o que ela vai fazer com aquela batata? Ela vai jogar fora, não é verdade? Por quê? Porque aquela batata não tem o quê? Aproveitamento. O que Paulo está falando para mim e para você? Jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa. O que está saindo da nossa boca? O que nós estamos falando? O que nós estamos dizendo? O que nós estamos comunicando com pessoas, com amigos, com familiares, com conhecidos, com colegas, com aqueles que estão esbarrando em nós, nas redes sociais, no WhatsApp, no telefone? Aonde Deus tem colocado nossa vida, o que nós temos expressado, dado? A Bíblia diz que as pessoas vão ver, através da nossa vida, o bom perfume de quem? De Cristo. Qual o cheiro que nós estamos exalando, meu irmão e minha irmã? Aí Paulo continua dizendo aqui, ó, o versículo 20, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente. O que é isso, pastor? Ele não tinha vergonha do Evangelho, ele não tinha vergonha de carregar a Bíblia, de entrar em um local e dizer, eu sou um cristão, eu sou alguém que tem uma fé, que professo Cristo, que digo, a minha vida já foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Aí ele está dizendo aqui, ó, de ensinar publicamente, e também, de onde, irmãos? De casa em casa. Igreja Redenção, escute isso, olha para cá, preste atenção nisso.
Paulo está dizendo assim: eu entrava em uma casa, eu saía, eu entrava em uma outra casa e saía, mas em casa que eu entrava para levar o evangelho. O que são as células, pastor? A célula é uma estratégia, uma oportunidade para a gente levar a palavra de Deus às pessoas que muitas das vezes não vêm aonde? Na igreja. Na igreja. Aí Paulo está falando publicamente também de casa em casa. Verso 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus. Por que ele está falando aqui tanto judeus quanto a gregos? É interessante que Paulo está dizendo assim: não importa a raça, não importa as pessoas, não importa o modelo, não importa aqui, eu não estou querendo falar só para o rico ou só para o pobre, eu não estou querendo falar somente para aquele de cor branca ou somente para aquele de cor preta, não, Paulo está dizendo assim: o evangelho é para qualquer um, é para todos, Deus não faz acepção de pessoas. Você pode dizer amém por isso? Aí ele falou o quê? Eu estou levando o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde é que deve estar a nossa fé? É no bingo? São nos vícios? É no nosso filho? É nos nossos amigos? Não, a nossa fé precisa estar em quem? Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aonde é que você tem depositado a sua fé? Na sua aposentadoria? Nos seus bens? Naquilo que você carrega dentro da sua mente, a sua sabedoria? Aonde é que você tem colocado a sua fé? A minha, a sua fé precisa estar em quem, pastor? Em Jesus. A Bíblia diz lá no livro de João: porque sem mim nada podeis fazer. A gente não pode fazer nada, porque é nele que nós nos movemos e existimos. Nós dependemos de quem? De Jesus. Aí Paulo continua no verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. O que é isso, pastor? O que Paulo está falando aqui? O que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está dizendo assim: eu estou indo para Jerusalém, eu não sei o que ali vai me acontecer. O que é isso, gente? Dependência de Deus. Dependência de Deus. Ele está dizendo isso aqui, e no verso 23 ele vai dizer algo mais forte ainda. Olha o verso 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me espera o quê? Cadeias e tribulações. Olha para cá um pouquinho. Imagine se Deus chegasse para você e dissesse para você assim: Antônio, Cristina, amanhã é segunda-feira e eu tenho para você cadeias e tribulações. João, Roberta, amanhã é segunda-feira, é um novo dia, uma nova semana, e a partir de amanhã eu tenho para você cadeias e tribulações. Paulo está dizendo aqui, irmãos, olha o verso 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Por que ele estava vivendo isso? Porque ele estava fazendo algo para Deus. Quando você se levanta para fazer algo para Deus, o inferno vai se levantar para tentar paralisar a sua vida, desmoralizar, desacreditar, tirar os seus créditos. Por causa de quê? Porque você está fazendo a obra de Deus. Amém ou não amém? O que a Bíblia está dizendo no verso 23? Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha para cá um pouquinho. Deus deu o livre-arbítrio para o homem, sim ou não? Paulo poderia falar o que naquele momento? Eu não vou para lá. Mas Paulo estava indo para onde? Para a cruz. O que muitas das vezes nós não queremos fazer? Nós não queremos ir para a cruz. Nós não queremos entrar no caminho apertado. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós não queremos andar de acordo com aquilo que o Evangelho diz para nós. O que Jesus diz? Quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é fácil. Perder a sua vida aqui nessa terra é fácil. Mas a Bíblia diz que quem perder a sua vida aqui na terra, vai ganhar a sua vida onde? Na eternidade. Mas nossos olhos hoje, meu irmão, minha irmã, estão tanto na terra, estão tanto aqui embaixo, estão tanto nas coisas que nós estamos vendo, que nós não estamos lembrando mais da eternidade. Aí Paulo está falando isso para mim e para você, ao verso 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Se eu contar para você que você saiu de casa e você veio aqui para ouvir isso à noite, 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Será que nós estamos gostando muito da nossa vida? Será que nós estamos querendo muito o nosso bem-estar? Paulo está falando assim: eu não considero a vida preciosa.
Tudo que você pode experimentar, conquistar, colocar as mãos e viver aqui é muito bom. Mas existe uma eternidade que é infinitamente melhor. Você pode dizer amém por isso? Ou será que está escrito diferente na sua Bíblia aí? Olha para a sua Bíblia. Vê se o apóstolo Paulo falou isso. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha o verso 25 agora. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. O que nós temos deixado para trás? O que as pessoas estão olhando sobre a nossa vida? Por onde nós temos passado, nós temos deixado saudade? Nós temos deixado flores ou espinhos? Paulo está dizendo, vocês não vão ver mais meu rosto. Olha o versículo agora de número 26. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos. Levanta a mão aqui quem conhece Cristo, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta para você que conhece a Cristo e que tem a Cristo. Será que nós temos falado de Cristo? Será que nós temos anunciado Cristo? Pastor, o que Paulo está falando aqui? Olha o versículo agora de número 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Ele está dizendo assim, é dentro de casa, com os amigos, com aqueles que eu conheço, com as pessoas, todos que estiveram perto de mim, ouviram de Jesus. Escutaram a respeito de Jesus, receberam uma palavra de Jesus. Será que nós temos falado de Jesus, anunciado Jesus, proclamado Jesus e levado a palavra de Jesus ao coração das pessoas? É isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, ó, eu posso lavar as mãos hoje, mas eu passei aqui no meio de vocês, mas o tempo que eu estive com vocês, eu estou com a minha consciência, com a minha vida limpa, de que eu anunciei Jesus à vida de vocês. O que a palavra do Senhor fala para mim e para você? Ide, porém, por todo mundo e pregai o Evangelho. Será que nós temos pregado o Evangelho? Será que o nosso coração tem queimado pelo Evangelho? Ou será que nós temos nos acomodado à religião? Ou à religiosidade? Olha o que a Bíblia está falando a mim e a você, lá no verso 27 agora. Porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. Olha o verso agora de número 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos anunciou. Pelo Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o que, irmãos? O rebanho. O que a igreja tem que amadurecer e entender? A igreja cresce, a igreja prega, a igreja perdoa, a igreja vive, a igreja está aqui, a igreja abraça, a igreja se quebranta, a igreja ceia, a igreja vive aquilo que o Evangelho ensina a viver. Mas o que a igreja tem que se desenvolver também? Ela precisa estar atenta e aprender que entrarão dentro dela, muitas das vezes o quê? Falsos profetas para lançar dentro da igreja contaminações e sujeiras para trazer um estrago espiritual no meio dela. Amém ou não amém? A palavra está falando isso, irmãos, olha o que ele está dizendo aí. Eu sei, depois da minha partida. Pastor, como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos confrontar, às vezes, o falso profeta? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para quem? Para a palavra. Num tempo onde existem tantas vozes, tantas coisas, tantas sinalizações, nós vemos o quê? Nós vemos que nós devemos nos voltar para onde? Para a Santa Escritura. Para a palavra do Senhor. Olha o versículo agora de número 30, irmãos. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Esses dias eu falei aqui na igreja. Hoje existe um tempo. Qual o tempo? Existe o cético. É o ateu. É aquele que não acredita em Deus. Ele diz, não creio. Você tem que respeitar. Existe hoje aquele que é o simpatizante. É aquele que ajuda, às vezes até oferta. Gosta, vê. Mas ele não se batiza, ele não se dobra, ele não deixa o coração dele se dobrar de acordo com os princípios de Deus. Existem os evangélicos, uma massa que está crescendo hoje, que está interferindo até mesmo na política, na arte, no Brasil, nas nações, é o povo evangélico. Mas existe uma ala, existe um grupo, existe um povo acima. Quem é? São os discípulos. Quem é o discípulo?
Discípulo é aquele que já entendeu, é aquele que já se dobrou, é aquele que já se entregou, que já se rendeu, é aquele que já entendeu das coisas celestiais do Senhor. Mas preste atenção numa alerta para mim e para você aqui. Olha o que está escrito no versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. O que eu e você nós temos escutado, meu irmão e minha irmã? O que nós temos ouvido? Seja na televisão, na internet, dos amigos, das pessoas. A Bíblia está falando aqui de pessoas que vão dizer coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Ou seja, já era alguém que tinha alcançado uma dimensão diferente. O que isso mostra para mim e para você? Você acha que alguém teve um pastor melhor do que Judas? Quem teve ao lado de Judas? Jesus. O que Judas fez? Traiu o próprio Cristo. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque nós somos feitos de quê? De barro. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que o coração que nós temos é enganoso. Então nós não devemos nos mover pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Você pode dizer amém? O que a palavra está falando para mim e para você, irmãos? Olha aí o versículo agora de número 31. Portanto, vigiai, olha aí. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de fazer o que é? Admoestar. O que está escrito numa versão diferente essa palavra aí? Quem pode ler mais em voz alta para a gente aí? Não cessei de... O que está escrito? Ensinar, admoestar, com lágrimas a cada um. Amém ou não amém? Paulo está dizendo que cada pessoa foi importante, foi especial, noite e dia, vigiando e lembrando, ou seja, fazendo com que as pessoas voltassem a olhar para as coisas de Deus. Será que na própria igreja nós temos andado e feito assim? Às vezes nós estamos vendo um irmão que está um pouco capenga, frio, fraco, e às vezes falta o quê? Não é verdade? Falta você colocar o braço esquerdo ou direito em cima da irmã ou do irmão, se você for homem com o irmão, se você for irmã com uma irmã, e você dizer assim: eu estou junto, conta comigo, nós estamos aqui. O que está acontecendo com você? O que está havendo com o seu coração? O que eu posso te ajudar? Eu quero te emprestar os meus ouvidos hoje para você desabafar, porque às vezes a pessoa não quer nem nada, mas ela quer colocar a dor dela que está dentro dela. E só dela falar, ela já ficou leve. Por quê? Porque ela está carregando uma montanha de jugo e fardo. Aí o que nós devemos aprender com isso? Paulo está falando aqui, noite e dia, ele estava ali fazendo o quê? Ensinando. Sabe por quê, irmãos? Depois do batismo, a pessoa pode estar na igreja, mas ela não virou anjo. É um processo de conhecer e prosseguir em conhecer a quem? O Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí o versículo 32 ele diz: agora pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e da herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem o que mais? Nem vestes. Paulo estava dizendo assim: eu estive no meio de vocês, mas o meu coração não tinha interesse nas coisas de vocês. Eu estive junto com vocês, mas eu não estava preocupado com aquilo que vocês tinham. A minha preocupação era edificar o quê? A vida de vocês. Aí ele continua dizendo no versículo 34, vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Verso 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer a quem, irmãos? Os necessitados. Olha para cá, escute isso. Nós podemos socorrer os necessitados com uma comida. Nós podemos socorrer os necessitados com uma cesta básica. Nós podemos socorrer os necessitados com o próprio agasalho, ou então talvez com uma própria, nós podemos socorrer as pessoas necessitadas com as coisas físicas, mas a igreja também precisa socorrer os necessitados com a palavra de Deus, com a bênção espiritual, com a visita que esteja ali, com a presença do Espírito Santo. Ou seja, isso também é socorrer o necessitado. Você sabia que às vezes você pode estar perto de uma pessoa que está passando por uma síndrome do pânico? Você sabia que você pode estar sentado dentro da igreja perto de uma pessoa que está querendo suicidar? Você sabia que você pode estar sentado dentro da igreja perto de alguém que talvez está lidando com um pecado e não está conseguindo vencer aquele pecado, e o diabo está soprando na mente daquela pessoa dizendo, sai da igreja, você não é digno, você não pode ceiar, e aquela pessoa até tem um coração sincero diante de Deus, mas o inimigo está soprando dia após dia na mente dela.
que a palavra traz e ensina ao nosso coração? Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. O que Jesus falou? Mas bem-aventurado é dar do que receber. Fica aqui a abertura dessa palavra, que nós vamos falar sobre isso na próxima reunião de domingo que vem. Uma vida abençoada, mas bem-aventurado é dar. Paulo deu das coisas físicas também, mas o que Paulo deu mais? A própria vida. Se você for ler a carta de Paulo aos irmãos, e se você for ler o livro de Atos, você vai observar que esse homem andava, e preocupado com pessoas, e preocupado com corações, e preocupado com vidas, e preocupado com aqueles que estavam servindo e andando na presença do Senhor. Sabe o que acontece com a gente? A gente vem na igreja, ouve uma palavra, canta, adora, está aqui, tem comunhão, aí a gente se enche de Deus. Mas a segunda-feira começa, aí vem os problemas, batalhas, as crises, as dores, o trânsito, as opressões. Então o que nós devemos fazer um com o outro? Fortalecer. O que Paulo fazia? Paulo passava em uma cidade, passava em uma outra, passava em um tempo, passava 3 anos, passava 2 meses, passava 1 ano, passava em uma escola, ministrando, mas ele estava sempre animando o coração de quem? Dos discípulos, daqueles que serviam a quem? A Jesus Cristo de Nazaré. Que nessa noite você possa sair daqui lembrando um pouquinho desse homem de Deus, que foi um homem acima da média, amém? E que estava sempre ali tendo um coração apaixonado por Jesus. E um pouquinho que ele fala aqui, a igreja de Éfeso, ele ensina para mim e para você segredos e princípios que nós podemos ser melhores com o povo, com a nossa casa, conosco mesmo e servindo a Jesus com o nosso coração sincero e verdadeiro em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos.